Soy chiquitita como la libertad. É uma satisfação. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação, ministro Fachin, estar aqui nessa audiência pública discutindo esse tema que é candente no mundo e no Brasil. Muito obrigada. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa fundamental para todos aqueles que desejamos, como desejam os ministros do Supremo Tribunal Federal, construir uma sociedade de homens e mulheres substantivamente iguais, livres e fraternos, e que não tenha a desigualdade como fundante, porque sabemos que a desigualdade sequestra a democracia que todos defendemos. Então, vou começar com uma frase da ministra Yolanda Díaz, da Espanha. Vou trazer a Espanha, porque, apesar de o Tratado de Tordesilhas nos ter separado dela, ela, hoje, para nós, é uma referência no mundo e no Brasil. Díaz disse agora, no dia 2 de dezembro de 2024, hoje a democracia venceu. Vou começar com essa frase, hoje a democracia venceu. E por que ela disse hoje a democracia venceu? Porque a Glovo, que resistia à legislação espanhola e resistia à diretiva do Parlamento e da Comissão Europeia, ameaçava de sair da Espanha, como as empresas fazem quando dizem que vamos reconhecer direitos sociais e previdenciários aos trabalhadores. Ameaçava e, por isso, ela descumpria com a lei Rider e descumpria com a diretiva do Parlamento Europeu e era sistematicamente punida nas atas do Ministério Público do Trabalho da Espanha, que fez um excelente serviço para a democracia espanhola. E a Glovo, naquele dia, anunciava que não sairia do país. E não só isso, anunciava que ia transformar as suas relações de falsa autonomia para relações 100% laborais. E, com isso, a ministra Díaz disse: esse movimento que a Glovo hoje anuncia é um movimento de filiação mais importante da história da Espanha. A empresa garante que operará com passageiros, com trabalhadores, todos eles com direitos 100% assegurados. É uma vitória à luz no final do túnel. O meu companheiro, colega de trabalho que me antecedeu, Marcelo Manzano, falou da essência do capitalismo hegemonizado pelos interesses da finança. O capitalismo, nós sabemos, é um sistema econômico, é um sistema político, é um sistema social, que tem um desejo próprio, e esse desejo é o desejo de acumulação de riqueza abstrata. E ele, hoje, busca realizar a sua essência, mas ele encontra diques, ele encontra obstáculos ao seu livre trânsito, que são fundamentais para que as sociedades sejam efetivamente democráticas, iguais, ou busquem a igualdade. E um desses diques é justo o sistema público de proteção social ao trabalho, que nós duramente, dificilmente, com tantas lutas, construímos nesse país, para e passo ao nosso difícil processo de industrialização. Abalar esse sistema público de proteção social ao trabalho significa regredir a tempos da barbárie, da não civilização. Abalar esse sistema público de proteção social ao trabalho é abalar os direitos sociais do trabalho, mas também é abalar as instituições e as instituições públicas e as instituições do mundo do trabalho que garantem a possibilidade de uma vida digna nesse sistema capitalista. Nesse sentido, esses direitos e esses direitos dos trabalhadores, que são chamados plataformizados, eles asseguram a vida civilizada, asseguram a vida na civilização, em oposição à barbárie, na interessante reflexão de Freud, do qual sou vítima há quase 50 anos, no mal-estar na civilização. Esses sistemas públicos são compostos pelas normas de proteção ao trabalho e pelas instituições aptas a concretizá-los. Quais são essas no Brasil?
aquelas que asseguram esses direitos, aquelas que fiscalizam esses direitos e aquelas que ampliam esses direitos. Ou seja, a Justiça do Trabalho, os sistemas de fiscalização e as organizações sindicais. Retirar direitos, impedir direitos, retroceder ou regredir em relação a direitos, significa ferir de morte esse sistema público de proteção social ao trabalho, que são os contrafluxos, que são os diques, a ação, como Marcelo Manzano mostrou, a ação essencialmente desigualadora de um sistema que hoje, globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, busca realizar a sua essência. E a essência é desigualadora quando ele é solto à sua própria sorte, ao Deus dará. E essa é a missão, uma das missões das Cortes Constitucionais Europeias, cujas decisões eu vou trazer aqui rapidamente, no tempo que eu tenho, e que foram e são impactantes em todos os processos regulatórios, inclusive nos acórdãos da Justiça do Trabalho, que eu também trago uma metodologia e que depende da metodologia, a gente sabe, os resultados são distintos. E, a partir da metodologia que nós adotamos lá em pesquisas do CESIT, das quais eu participo, nós vivenciamos uma realidade distinta. Caro colega de Amatra, hoje presidente do Tribunal Superior do Trabalho, uma metodologia distinta, porque todas as pesquisas que nós fizemos evidenciam que, apesar das contradições e das dificuldades, as decisões regionais dos tribunais que nós examinamos, e eu vou deixar aqui, ministro Fachin, esse PowerPoint que traz a metodologia, que traz um PowerPoint que foi elaborado, mas que não vou ter tempo de apresentar, até porque eu sou uma pessoa do século XX e não sei usar essas engenhocas do século XXI. Então, eu trago para Vossa Excelência, se possível, esse PowerPoint que foi elaborado por alguns colegas, junto comigo, que hoje são pesquisadores no IFISH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Então, eu trago essas decisões das Cortes Constitucionais para mostrar como essas decisões elas impactam e têm impactado de forma positiva, inclusive os nossos acordos dos tribunais regionais. E a grande maioria deles está tendendo no sentido do reconhecimento, tal como foi evidenciado agora aqui pela Sol, que me antecedeu, mostrando como esses tribunais, as nossas pesquisas mostram como esses tribunais regionais têm fundamentado as suas decisões, muito similar aos fundamentos do Tribunal Supremo da Espanha, quando, em setembro de 2020, reconhece a condição de trabalhador empregado na Espanha, decisão essa da Corte do Tribunal Supremo, que foi fundamental para que a Espanha, posteriormente, em sede de diálogo social, construísse a sua proposta legislativa de regulamentação do trabalho desses trabalhadores controlados por empresas que usam as plataformas digitais, e esse projeto de lei foi para o Parlamento espanhol, nós sabemos disso, acompanhamos, teve votos contrários dos partidos de direita, de extrema-direita, e obteve a maioria de um voto. Portanto, é sempre um processo tenso, é sempre um processo que gera avanços e recuos, é sempre um processo de graves disputas nesse sistema econômico, social e político, que é o nosso sistema e que é o capitalismo. Então, essas decisões regionais brasileiras, elas reproduzem, elas incorporam esses fundamentos, que foram fundamentos utilizados pelo Tribunal Supremo da Espanha e que foram fundamentos utilizados pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia para, depois de um processo de mais de 2 anos, tenso, difícil, de diálogos e discussões, fazer o acordo, gerar o acordo e publicar a diretiva, que hoje é a diretiva para toda a União Europeia, e que define a condição de trabalhador subordinado desses trabalhadores plataformizados a partir de uma presunção. A presunção de quando há trabalho, a relação deve ser protegida e a relação é de emprego. Aliás, Excelência, é a mesma presunção que nós,
brasileiros, em 1988, incluímos na nossa Constituição Cidadã, no artigo 7º, inciso 1º, quando diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, a relação de emprego protegido contra despedidas arbitrárias ou sem justa causa. É pela vez primeira, né, que nós estabelecemos uma presunção constitucional de existência de relação de emprego quando há trabalho, ou seja, inverte-se o ônus da prova e aqueles que negam, e quem nega a existência de trabalho subordinado e afirma a existência de trabalho autônomo deve provar a existência de trabalho autônomo. Foi essa presunção que a legislação espanhola acolheu, né, na lei número 9, né, acolheu, e que foi referência não só para as outras decisões europeias, que são importantes e que serão colocadas aqui por outros colegas, mas foi referência para a diretiva do Parlamento e da Comissão Europeia, numa caminhada longa e permeada por profundos desafios. Até então, até a decisão do Tribunal Supremo da Espanha, as decisões dividiam-se, as decisões judiciais, dividiam-se entre reconhecimento do trabalho por conta própria e do trabalho por conta alheia. É que, na Espanha, tinha sido alterado antes o artigo 11 da Lei do Estatuto Autônomo, que reconhecia certos direitos trabalhistas, uma espécie de parasubordinação à la Itália. Mas agora, nesse cenário, introduzido na agenda por essa importante decisão e pelos movimentos sociais na Espanha, a ideia de que as novas formas de produzir e trabalhar decorrentes da digitalização eram incompatíveis com a proteção do trabalho, deslocando a compreensão para a relação agora da compreensão de uma relação mercantil para uma relação de emprego. Quem diz isso é o professor Bailós. E termino trazendo os fundamentos que o Tribunal Supremo da Espanha, deslocando essa ideia, utilizou. E são os mesmos fundamentos que foram colocados aqui, né, na nossa realidade e nos nossos acordos. A empresa se apropria do resultado da prestação do trabalho e exerce, eu estou meio cegueta já, e exerce controle direto sobre o processo produtivo e sobre o trabalhador por meio de sistemas de algoritmo e de geolocalização. 2, o entregador não tem ingerência sobre os acordos estabelecidos entre a Glovo, porque o processo era da Glovo, e os clientes. Não fixa preço, não fixa a sua remuneração. 3, embora celular, carro, motocicleta, bicicleta sejam do trabalhador, são meios complementares do exercício de uma atividade subordinada, cuja infraestrutura é essencial para a marca empresarial e para o programa informático desenvolvido pelas empresas. Essa decisão demandou a necessidade na Espanha de uma legislação. E foi assim que foi formalizado um acordo pela batuta de Díaz, né, dentro do diálogo social no Ministério do Trabalho espanhol, e esse acordo foi corporificado num projeto de lei que foi aprovado pelo Parlamento, que foi referência para a União Europeia e que está sendo referência para as nossas decisões judiciais. Esta é a caminhada civilizatória que a Europa... Doutora Magda, eu peço que Vossa Senhoria... Estou finalizando. Essa é a caminhada finalizatória que a Espanha nos traz como referência e a Europa copia e nos estimula a que pensemos numa regulação que a todos possa incorporar, independentemente da natureza dos serviços prestados, para que possamos rumar a uma sociedade justa e igual e não tenha a desigualdade como fundante. E confiamos que este Supremo Tribunal Federal não regredirá em relação a essa marcha civilizatória que nos ilumina e que nos faz dizer com Díaz, olha que ousadia, hoje venceu a democracia. E que sempre vença. Muito obrigada.